Não adianta você querer olhar para as pessoas de sucesso, para as pessoas que você admira e que chegaram aonde você quer chegar e se perguntar quais ações, quais decisões certeiras essas pessoas tomaram que a fizeram chegar lá nesse lugar que você também quer. Por quê? Porque, primeiro, o ambiente contextual é totalmente diferente. Essas pessoas que você admira e que chegaram lá, elas nasceram em outro hospital, elas tiveram outros pais, elas tiveram outros amigos, elas estudaram em outras escolas. As oportunidades que apareceram para elas foram outras. Você está em um outro ambiente contextual, em outra escola, nasceu em outro hospital, tem outro pai, tem outra mãe, tem outros amigos. As oportunidades que aparecem para você são diferentes das oportunidades que apareceram para elas. As cidades que vocês moram são diferentes. Segundo, a máquina operando dentro do ambiente contextual também é diferente. O seu modo de pensar, o modo como o caminho que o seu cérebro percorre ao tomar uma decisão é diferente do caminho que o cérebro dessas pessoas percorreram para que elas tomassem as decisões dentro da vida dela. Vejam que são dois pontos muito importantes. Primeiro, o ambiente contextual é diferente. Segundo, a máquina operando dentro desse ambiente também é diferente. Essas pessoas só chegaram lá porque, primeiro, oportunidades chegaram até elas. O ambiente contextual delas permitiu vias. Segundo, o modo de pensar dessas pessoas que você considera de sucesso, o modo como a máquina delas operaram dentro do ambiente em que elas cresceram, permitiram com que elas chegassem lá. Não tem como você tentar achar, procurar a decisão certeira ou o comportamento que fizeram essas pessoas chegaram lá, porque provavelmente e muito provavelmente, se você tomasse essa mesma decisão na sua vida, você não chegaria nos mesmos resultados que essas pessoas. Eu espero que eu não esteja muito empolgada, porque eu estava muito empolgada para gravar esse vídeo e agora eu estou meio eufórica. Se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo principalmente sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Eu também vou deixar meu Instagram aqui embaixo. E caso no final do vídeo você goste da minha didática de explicação do meu conteúdo, me siga no Instagram. Diariamente nos stories eu tento trazer conteúdos práticos sobre como tomar melhores decisões, sobre como pensar melhor, sobre como funciona o comportamento humano, sobre o que é a consciência e como nós podemos utilizar de todo o nosso maquinário mental para gerir melhor a nossa própria vida e aumentar as chances de que tenhamos um futuro da forma que queremos. E esse vídeo aqui, eu estava muito ansiosa para gravar ele, porque quando eu tive um insight que eu vou passar para vocês nesse vídeo, a minha cabeça ela virou assim, ela explodiu. Claro que esse insight não foi devido só a um livro, foi devido a vários livros que eu já li ao longo dos anos, mas no último livro que eu li e que me ajudou muito a ter esse insight, que me abriu portas de novas formas de pensar, foi Pensamento Lateral. Eu não sei se esse livro tem em português, eu tô olhando ele em inglês. Eu achei uma parte em português, mas estava bem bagunçada, acho que estava incompleta, então eu preferi ler em inglês. E qual é a grande questão aqui? Vejam, esse livro fala muito sobre padrões mentais. O nosso cérebro, ele sempre vai tender ao menor esforço. Então, o nosso cérebro, ele é muito bom em criar padrões.
e viver com esses padrões. Porque uma vez que você cria um padrão, você não precisa mais destinar esforço cognitivo para atuar no ambiente. Imagina aí um hábito que você adquiriu há muito tempo, que você faz há muito, muito tempo. Você pensa agora para fazer, para executar as ações desse hábito? Não, você vai no automático. Sei lá, vou falar, eu vou pra academia todo dia. Já faço isso há tanto tempo, já tem mais de 2 anos que eu treino, que eu apenas acordo e 5 horas da manhã eu tô botando a minha roupa sem nem pensar. Eu acordo, bebo água, faço café, boto a roupa e vou pra academia. É automático, eu não penso, não destino esforço, não fico deliberando. Foi um padrão fixo que foi criado na minha mente e agora ele se assentou e eu não preciso mais pensar para realizá-lo. E é bom para o nosso cérebro. A gente não quer gastar, o nosso cérebro, no caso, não gosta e não quer gastar energia. Então, o nosso cérebro é muito bom em criar padrões fixos, padrões mentais. O seu modo de pensar é um modo de pensar padronizado. Depende de todo o teu repertório de vida e de como as informações que chegaram até você foram organizadas no seu cérebro. E isso aqui é muito importante. Como é que o nosso cérebro organiza informações, processa elas e digere o mundo à nossa volta? Na tua infância, você, desde bebezinho, enfim, mas na infância lá, seu cérebro é bombardeado de novas informações. Isso vai entrando. E conforme você vai crescendo, novas informações vão entrando no seu cérebro. Essas informações, quando entram lá, elas são auto-organizadoras. O nosso cérebro, ele é auto-organizador. Ninguém precisa organizar nada para ele. As informações, as primeiras informações, elas entram lá e elas se organizam de uma forma que, vamos dizer, aleatória. Só que, depois das primeiras informações que entram lá, o modo como as próximas informações serão organizadas e armazenadas dependerão do modo de organização das informações precedentes. Tem um exemplo nesse livro, O Pensamento Lateral, que ele é bem didático. Imaginem algo meio gelatinoso. Não necessariamente uma gelatina, mas é um objeto meio gelatinoso, com uma densidade meio gelatinosa. Experimenta como se fosse uma ameba. Imagina uma ameba, aquelas coisas melequenta de criança. Coloca em cima de uma mesa esticada a ameba e pressiona um copo em cima. Quando você tirar o copo, essa ameba vai estar com sucos, como se fossem depressões. Vai estar meio amassada, enquanto outras partes vão estar mais altas. Por quê? Porque o copo ficou ali em cima. Quando você tirou, a ameba foi deformada. Experimenta pingar água em cima dessa ameba. Vejam, o modo como essa água vai se organizar na ameba depende já da arquitetura da ameba, que foi deformada, porque botaram um copo em cima dela. A mesma coisa ocorre com o seu cérebro. O modo como as informações posteriores são armazenadas, configuradas, arquitetadas, encaixadas, depende do modo de organização das informações precedentes. Só que o modo de organização de um ser humano para outro é totalmente diferente. Essas pessoas de sucesso, que você considera de sucesso, a arquitetura cerebral delas, a máquina rodando é diferente da sua. A sequência de informações às quais essas pessoas foram expostas e o modo como essas informações foram organizadas não é igual à sua. Então, essas pessoas vão pensar, vão ter um padrão mental, um modelo mental, uma máquina rodando, um trator funcionando totalmente diferente do seu. Dentro do contexto delas, elas vão olhar para o ambiente ao redor e vão desdobrar ideias, vão avaliar vias, vão considerar hipóteses de uma forma que você, nesse mesmo ambiente delas, não seria capaz, porque você tem uma outra máquina rodando. Só que não só a máquina operando é diferente, o ambiente também é diferente.
Vejam como são duas coisas, como não dá para você querer olhar para a vida do outro e tentar ver o que ele fez, que fez com que ele alcançasse o que ele alcançou. Depende do ambiente contextual, das oportunidades desse ambiente, das contingências presentes nesse ambiente e de uma máquina, de um modo de ser de uma máquina que roda dentro desse ambiente e avalia vias, avalia desdobramentos, tem uma certa forma de pensar. O que você precisa fazer é olhar para a sua própria vida, para o seu próprio contexto de vida, parar um pouquinho desse mundo caótico e respirar. Tá, o que está acontecendo? Qual é o meu contexto de vida agora? Aonde eu quero chegar? Quais os atuais comportamentos, quais comportamentos eu posso executar para que seja mais provável com que eu chegue aonde eu quero chegar? Isso aqui ficou um pouquinho confuso, a dicção às vezes vai embora. Porque é algo probabilístico. Por mais que você faça tudo certo na sua vida, tem um componente caos da vida real, aleatório do mundo. Não tem como você prever todas as variáveis. Você não pode saber quais oportunidades vão aparecer para você, quais não vão. Mas, de acordo com uma leitura de cenário da sua vida atual, você é capaz de pensar, tá, quais ações eu preciso realizar agora e que tornarão mais provável com que eu alcance o futuro que eu quero alcançar. Que comportamentos são esses? Você precisa especificar para si mesmo. Você precisa ver o contexto. O que está acontecendo? Tem problemas? Quais são as causas atuais desses problemas? Todo problema tem uma causa. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Por que você está fazendo as coisas que você está fazendo hoje na tua vida? Tem que ter uma lógica. Você não está fazendo aleatório, vivendo como um passivo, certo? Você precisa ter um manejo, você precisa saber manejar a sua própria vida, porque essa vida está ocorrendo dentro de um contexto e uma máquina opera dentro desse contexto, tem uma forma de rodar aí. Você precisa saber direcionar a sua atenção, que é muito limitada, para as contingências corretas. Vocês sabiam que a sua atenção, ela é direcionada a um objeto, porque esse objeto causa em você uma emoção, gera em você uma emoção. E não o contrário. Não é porque você direcionou a atenção a um objeto que você tem uma emoção frente a ele. E sim, você tem uma emoção frente a um objeto e por isso a sua atenção é direcionada para ele. Quem fala muito isso é Antônio Damasio nos livros dele. Antônio Damasio é um grande neurocientista, um dos maiores vivos hoje, pelo menos para mim. Ele escreveu muitos livros sobre o que é a consciência, o que é o cérebro. Nossa, os livros desse autor mudaram a minha vida. Enfim, você precisa ter um motivo, um futuro bem claro. Sério, a motivação intrínseca, ela precisa ser tão grande, tem que ter um porquê tão forte, uma emoção tão forte ligada ao teu futuro. Isso naturalmente vai guiar para onde a sua atenção deve ser direcionada. E uma vez que a sua atenção é direcionada para essas coisas, você precisa manejá-las muito bem, fazer a leitura de cenário, executar ações, pensar em possibilidades, gerar hipóteses para construir a vida que você quer. Não, assim, eu tô com 20 anos e eu acho que eu nunca vou parar de estudar, porque quanto mais você estuda e quando você de fato foca em estudar, em entender o livro e se você se torna mais incapaz intelectualmente,
você entende que você tem um poder sobre a sua própria vida, sobre manejar o seu contexto, sobre pensar de forma autônoma. Sabe, um sujeito que sabe que está situado no espaço, no tempo, que está aqui e agora e que pode pensar agora e que pode gerar vias, pavimentar o caminho para um futuro melhor, sabe? Um sujeito pensante e que pensa dentro de um contexto e que tem objetivos claros. Não, esse livro vai acabar por aqui, esse vídeo vai acabar por aqui, senão eu vou fazer um vídeo de 30 minutos se deixar. Eu espero que eu tenha aberto aí acendido mais uma luzinha na cabeça de vocês. Sejam os sujeitos ativos dentro da própria vida. Saibam analisar o contexto da vida de vocês e gerar ações adequadas para que vocês cheguem aonde vocês querem. Não adianta ficar olhando lá para o influenciador que você mais admira. Nossa, eu uso essas pessoas como uma motivação. Eu sei que elas passaram por muitas coisas para chegar aonde elas chegaram. E isso me faz ter vontade de não desistir de chegar aonde eu quero chegar. Mas eu não fico tentando analisar o que elas fizeram para chegar onde elas estão. Porque não faz sentido. Mesmo que eu saiba quais foram as decisões, quais foram os comportamentos, se eu realizasse esses comportamentos dentro do contexto da minha vida e se eu tomasse as decisões que essas pessoas tomaram dentro do contexto da minha vida, eu não teria os mesmos resultados que elas. Nos vemos no próximo vídeo.